Existem várias passagens falando sobre a questão da ansiedade. Essa ansiedade que tanto corrói as nossas mentes, os nossos corações e os nossos espíritos. A passagem de Provérbios 12:25 diz o seguinte: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Buscar a palavra de Deus sempre é um modo de alegrar o coração. Procurar convencer a ansiedade a nos deixar viver. Isso é uma questão muito complexa nos dias de hoje. Nossa vida cotidiana, no ambiente comum que vivemos, é muito difícil deixar a ansiedade de lado. São as preocupações do dia, são os boletos para pagar, são as questões com familiares, questões do trabalho, na escola, ou mesmo a procura de um trabalho, da solução para algum problema que temos. É muito difícil sair desses problemas sem uma ajuda externa. Deus sempre promove esta ajuda. Existem inúmeras passagens que a gente pode socorrer, precisa de uma iluminação, um pouquinho mais de desenvoltura nos nossos pensamentos para saber como o cristão reage a esses pensamentos mundanos aí que tanto atrapalham. Quais são esses pensamentos? São aquele imediatismo, aquela procura de uma resposta rápida, uma resposta imediata para um problema que nem sempre começou hoje. Às vezes esse problema está instalado há muito tempo, mas cada vez mais ele começa a drenar nossas energias. Mas essa é a primeira fase, quando o cristão percebe, quando a pessoa percebe que existe um problema, ela acaba de sair daquele mundo do comodismo, aquela situação de segurança, aquele mar por dentro, aquela situação de dor interna que não se sabe onde vem. Uma vez identificado o problema, a gente começa literalmente a buscar soluções para esse problema. Essas soluções muitas vezes são descritas. A gente tem em Mateus, Jesus fala sobre o não se preocupar com o futuro, mas confiar em Deus para prover. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não que sejam as palavras se refletidas. Como a gente vai deixar o amanhã para amanhã se a gente traz as preocupações sempre para o dia de hoje? Essas preocupações são aquelas que não nos deixarão dormir muito bem. Isso é uma constante na nossa vida. Então a gente resiste a isso, a gente não quer enfrentar esses problemas, quer deixar os problemas onde eles estão, viver um dia de cada dia, mas esse dia de cada vez que a gente tem que viver é muito difícil, porque os problemas da amanhã acabam sempre entrando na nossa esfera de preocupações. Não há como esquecer que amanhã é um novo dia e amanhã trará novos problemas que não são novos, são apenas os velhos problemas que são aparentemente não resolvidos hoje e que vão voltar amanhã. Sobre isso, é preciso encontrar a luz. E essa luz, às vezes, ela vem de forma muito fraca na nossa vida. Porque a gente não percebe a força divina, não percebe onde estão os sinais. Buscar os sinais, às vezes, é o que realmente inicia a nossa jornada para tentar viver uma vida melhor. Em Isaías, a gente encontra a passagem: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ou seja, a gente sabe no fundo que Deus está ao nosso lado, mas é muito difícil a gente realmente acreditar nisso. Para isso é preciso sinais. Esses sinais a gente não vê se não prestarmos atenção. É aquela condição que nos tira da realidade. Às vezes estamos ali imersos em um problema, andando na rua tranquilamente,
E aquele quase acidente que a gente vê, ou aquela situação de revolta, aquela situação de conflito, ou mesmo uma situação de bondade que a gente observa na rua, nos tira da nossa situação de dia a dia, aquela situação do automático, uma forma de lidar com os nossos conflitos para resolver a nossa ansiedade. Mas como que isso vai ser resolvido? Esse é talvez um dos maiores desafios, o decidir resolver. Esse decidir resolver não é simples. É preciso uma preparação, é preciso repensar a fé, é preciso repensar cada momento antes de iniciar essa jornada, tentar entender o que se passa na nossa mente, o que se passa conosco, por que não conseguimos resolver tão facilmente. O que a gente encontra é basicamente Deus ao nosso lado. Mas a gente não consegue perceber devido a essa coisa da automatização do dia a dia. Tudo tão automático, tudo tão direto, que é muito difícil realmente ver onde está Deus. Mas Deus está nas pequenas coisas. E uma vez que a gente encontra essas pequenas coisas, a gente vai enfrentar o nosso maior desafio, que é buscar realmente a vontade para deixar esse automatismo de lado, essa nossa fazer a coisa sempre da mesma maneira, e buscar em Deus o que a gente realmente precisa. Se a gente procurar o Salmo 55, encontra o seguinte: pregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, mas permitirá que o justo venha a cair. Ou seja, Deus realmente é muito bondoso, não permite que o justo caia. Mas nunca sabemos o que é realmente uma provação do Senhor e até quando ela vai. Isso talvez nos cause muita ansiedade. Essa aprovação que a gente passa, esse sofrimento, pode ser parte do caminho. Pode ser apenas uma etapa que a gente precisa para descobrir qual é o desafio. Aonde a gente deve focar nossos medos, aonde a gente deve focar nossos desejos, como a gente vai fazer para lidar com isso. Então esse desafio, esse lidar com o inimigo, é uma coisa própria de quem tem fé. Quem tem fé confia que vai dar certo, mas às vezes encontrar o caminho não é muito fácil. Uma vez que a gente pare e reflita sobre esse caminho, sobre esse desafio, às vezes vê a bondade em alguém, vê algo dando certo, e aí está essa recompensa de saber que Deus está realmente ali. Saber que Deus está ali é o que nos dá força. Mas, uma vez que se alegra com essa recompensa, a gente tem a segunda etapa, que é voltar mais fortalecido nesse momento de fé. Esse momento é aquele momento onde uma criança sorriu, alguém que você não via há muito tempo ligou, algo bom aconteceu, você presenciou alguma coisa boa, algo que te agradou, que te fez sentir mais vivo. Mas você vai precisar sair desse momento, que não é muito bom. É melhor ficar naquele momento mágico, mas o mundo comum, aquele mundo que a gente vive, continua lá. Muitos outros desafios. Não que você tenha resolvido todos os desafios, mas aquela alegria fez você lembrar da sua fé e que existe bondade no mundo. Nesse momento, você vai enfrentar um desafio que é voltar ao mundo real. Essa volta do mundo real, ela é realmente um dos momentos que você precisa ter muita fé. Porque você vai encontrar vários outros problemas. Você vai pensar, nossa, esse problema eu resolvi, mas e os outros? O que o Salmo 37 nos coloca é que esteja quieto diante do Senhor e espere com paciência nele. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Pare de ficar irado e abandone o seu furor. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Os malfeitores serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Uma
passagem muito interessante, que coloca realmente a questão da paciência durante todas as provações da vida. A paciência, é claro, não é simples, não é fácil, não é tão imediata, mas é que devemos lembrar desses momentos que guardam alegrias, que sim, é sempre uma alegria por vir, e essa alegria nos levará sempre no caminho da fé. E é isso que devemos esperar. Por cada provação que passamos, voltaremos mais forte. Mas por cada provação, também aprenderemos a lidar melhor com os nossos desejos, com as nossas ambições, com os nossos medos e com as nossas fraquezas. Cada vez mais, tenhamos fé, que a vida é um sobe e desce constante. Às vezes teremos muitos momentos bons, mas momentos difíceis sempre surgirão. E sempre nesses momentos deveremos